Ai, ai. Segundou, e aí, segunda-feira, vamos começar a nossa gravação do nosso Sétimo podcast. sétimo podcast. O nosso último convidado foi o Marquinhos. E agora estamos aqui com o nosso amigo Soró, o nosso Paulo Nazário, para quem não conhece, Paulo Nazário, e depois a gente vai perguntar e descobrir por que é o Soró. E aqui também o Jairo com a gente. Boa tarde, Jairo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde ao Soró. Prazer recebê-lo aqui nesse espaço, né, Rodrigo? Vamos para mais um programa aí, mais um podcast aí, falando sobre os nossos vereadores, além da Câmara, né? Legal é isso, né? A gente consegue... Muitas vezes as pessoas conhecem muito eles aqui, mas aqui é a oportunidade também de saber quem que é fora do Legislativo, né? Como é que eles chegaram até aqui. Então, seja bem-vindo mais uma vez, Soró. O que traz o Soró para nossa Câmara aí, Soró? Fala aí. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, Jairo. Boa tarde. Certo. Eu quero, se você me permite, Rodrigo, começar perguntando quem é o Soró fora da política? Quando nasceu, se é caçadorense, se não é, de que família? Conta um pouquinho pra gente da tua origem, Soró. Primeira vez que participo de um podcast. Opa, sério? Primeira vez. Que isso? Uma conversa. Não sou assim Que honra. muito de Honrados. conversar assim sobre podcast, primeira vez, né? E Paulo Sérgio Nazário, né? Eu sou natural de Rio das Antas. Um carinho muito grande para a cidade de Rio das Antas, sou natural de Rio das Antas. Tenho familiares que moram lá ainda, primos, primas, moram lá. E fazem acredito que uns 42 anos que eu vim para Caçador. Então, Veio pequeno. E, sim, a gente veio pequeno. Somos numa família, seria meu pai, minha mãe, pai já falecido em 2008, vai fazer 17 anos. E minha mãe, graças a Deus, Nossa Aparecida, né? Tem até hoje, convive junto comigo. Fiz um espaço para ela, próximo à minha casa, e convive comigo no dia a dia. E tenho 2 irmãos, um com o pai e a mãe, e outro por parte de pai. E tenho 3 irmãs. Olha só. E com toda essa família aí, com toda essa história aqui em Caçador, resolveu entrar para a política. Mas antes da política, peraí, como é que era a tua vida aqui? O que você fez? Onde é que você trabalhou? Como é que foi? Eu com 14 para 15 anos, voltar mais ao tempo, né? 14 para 15 anos, eu já trabalhava na Suca. Quem não trabalhou na Suca em Caçador? Tenho muita saudade da Suca. Até Meu primeiro emprego? Primeiro emprego. Eu não tinha ido naquele mercado novo e ontem fui lá, tive uma sensação ruim, porque eu trabalhei lá com 14, 15 anos. Parecia que eu estava no espaço da Suca, lá, na empresa da Suca, sabe? Me senti mal, confesso que me senti mal, porque eu gostava de trabalhar na Suca. 14 para 15 anos eu trabalhava na Suca e já 15 para 16 eu entrei na empresa Sincol. E fiquei lá por muito tempo, 33 anos de Sincol. Se aposentou na Sincol, Soró. Me aposentei na Sincol. Uma das mais antigas empresas de Caçador. Nesse meio, como é que você foi conhecendo o Caçador enquanto trabalhou nessas empresas? Né? Eu comecei a trabalhar na Sincol por esse período e de lá para cá convivência com várias pessoas e de lá para cá também conheci o gerente de recursos humanos, o Euclides Sabedotti. Eu confesso que até hoje votei só para 2 pessoas, para vereador, para ele e para mim. Olha só. Sabedotti foi vereador por um bom tempo nessa casa, né, Soró? Eu não sei se ele não foi presidente também. Foi presidente da Câmara. Então, fez um bom comecei trabalho. a gostar da política e já me envolvi em 2008 na política, primeira eleição minha. O que te motivou a entrar na política? Tentar, de uma certa forma, tentar ajudar as pessoas. Eu confesso que moro no bairro Martelo e tenho muito orgulho de morar naquele bairro. E vi, assim, muitas coisas a desejar no nosso bairro. Então, às vezes, coisas que dava para tentar resolver, coisas que não resolviam, porque nem tudo depende do vereador, né? Às vezes a pessoa acha, o vereador vai lá e faz. Não é assim, né? Tudo é um trabalho, né, aqui, que passa pela Câmara e depois quem faz mesmo é o Executivo. Tentar melhorar a situação não só das famílias que moram ali no bairro Martelo, mas no geral, né? E me motivou a
a ser candidato a primeira vez em 2008. 2008. E como é que foi essa primeira experiência? A primeira experiência, você passar confiança para as pessoas, até as pessoas que estiverem nos assistindo, que correram a primeira vez, que não desistam. Não desista dos seus sonhos. Eu, em 2008, eu recebi 321 votos, inclusive o Euclides Sabedotti estava concorrendo na mesma empresa, né? A gente trabalhava lá e queira ou não queira, a gente tem uma influência, assim, tem mais amizade. Você veja bem, no dia a dia, né? Você passa a maioria do teu tempo junto lá com as pessoas, então você tem uma amizade. E era eu de candidato lá e ele. Então eu fui muito bem, 321 votos, é muito voto. 2012 eu fui para 553. 2016, nessa que eu recebi 553, ali eu já fiquei segundo suplente, por 17 votos, e não assumi. O primeiro assumiu e eu não assumi, 2012. 2016, eu recebi 369 votos, eu abaixei. Às vezes as pessoas dizem assim que o candidato a prefeito não ajuda. Ajuda, tem muitas pessoas que não gostam de votar para o prefeito e depender do vereador. Às vezes gostam de casar o voto, o vereador e o prefeito. Né? Uhum. E já 2020, aí eu recebi 510 votos e perdi por 9 votos. Fiquei fora da eleição por 9 votos. Às vezes as pessoas dizem assim, meu voto não vai fazer diferença. Faz, né? Faz diferença. Eu perdi por 9 votos e fiquei o primeiro suplente do PSDB, com 3 vereadores eleitos. Em 2020 você acabou assumindo, né, no primeiro momento, a vaga do vereador Amarildo Tessaro, que foi para a Secretaria de Infraestrutura, e depois, infelizmente, né, Soró, eu estava aqui nessa casa com a fatalidade do vereador Ricardo Barbosa, aí sim você assumiu a vaga em definitivo. Na verdade, eu assumi de vereador aqui no lugar do Tessaro. O Tessaro foi para a infraestrutura e eu assumi no lugar dele, como eu era primeiro suplente. Aí eu fiquei de vereador 3 meses aqui. Aí tinha um projeto que passou para essa Câmara, era o projeto 031 de 2021, que era das OS, que era a terceirização da saúde, na qual eu era contra, totalmente contra. A gente respeita as pessoas que eram a favor da terceirização da saúde, né? As OS é a terceirização da saúde. A gente respeita outros vereadores que votaram favorável, respeita as pessoas que são favoráveis, mas eu naquele momento era contra. Só que eu era contra, mas eu era suplente. Eu estava numa cadeira como vereador, mas eu era suplente, não era dono da cadeira, né? E daí, dia 9/4/2021, né, eu por optar em votar contra, eles acabaram, né, dentro da lei orgânica, dentro, né, da lei, me tirando. Eu não era mais vereador, me tiraram e trouxeram o vereador titular para votar favorável, né? Na qual foi aprovado, né? Por 7-6 votos. E daí eu fiquei fora, né? De vereador, acredito que uns 3 meses. Daí Deus Nossa Senhora Aparecida, muito bom para mim. Nesses 3 meses, eu acompanhava minha aposentadoria desde 2015. E veio a tão sonhada aposentadoria da Sincol por 3-0 do desembargador e acabei me aposentando. E eu trabalhava em 2 empresas. Eu trabalhava na Ouce Transporte, fiquei quase 11 anos, fazia linha de madrugada, com ônibus, tudo, puxava as empresas de madrugada e daí levava o pessoal da Sincol e ficava na Sincol. Então eu trabalhava nas 2, 11 numa e 33 na outra. Me aposentei e saí das 2. E daí aconteceu, de fato, essa fatalidade que jamais queria assumir uma cadeira dessa aqui. Imagina, por causa de uma fatalidade dessa. Nunca na minha vida, nunca. Tanto é que eu preferi perder e sair, entregar minha cadeira, do que eu votar uma coisa que eu era contra até. Daí eu acabei assumindo definitivamente no lugar do Ricardo, que eu jamais queria dessa forma, nunca. Apesar, né, que o Ricardo chega até a me dar um nó na garganta, era muito meu amigo, muito meu amigo. Era uma grande figura, bacana, né? A gente conhecia bem ele. Mas assim, Soró, como é que foi essa tua entrada na política, quando você realmente conseguiu, né, fazer a ascensão aqui para vereador? O que mais te decepcionou e o que mais te deixou realizado, assim, nesse começo de vida política? Eu pensava que aqui era uma coisa. Muitas pessoas acham que aqui, se sentar numa cadeira dessa ali, você, queira ou não queira, você é uma autoridade, né? E às vezes você não é escutado.
Vou te dar um exemplo da Rua Albino Felipe Potrick. Eu fiquei 3 anos brigando, fazendo indicação, correndo atrás, fazendo indicação, para que acontecesse a iluminação pública lá na Albino Felipe Potrick. Então, assim, passou vários projetos, várias indicações nossas, mas aquela do Albino Felipe Potrick, onde foi feita a iluminação, aquela ali já é um êxito pelos 3 anos e pouco que eu fiquei na outra legislatura. Tem mais, né? Mas aquela ali, você via as crianças indo, voltando da aula de noite, quando eu digo criança, adolescente, voltando com o celular clareando. Ali, para quem não sabe, é do lado do cemitério dos Correios. Se eu não me falha a memória, é 11 postes. A rede de tensão baixa vinha até uma altura e daí não subia para cima ali. Então era só, teria que fazer uma rede nova, né, de tensão baixa e puxar a iluminação ali. E sem contar os assaltos que tinha ali naquele trajeto. E também aconteceu até morte lá. Uma vítima lá foi assaltar e acabaram matando um senhor de idade lá, por ser um lugar muito escuro e perigoso. Então, ali foi um... E decepção, o que eu vou te dizer? É você não ter, que nem ali, né? Eu iria votar contra e não pude votar contra, porque eu não era dono da cadeira, né? Não pude votar contra. Então, assim, o vereador Soró, eu confesso para vocês, eu não tenho um cargo na prefeitura, eu não tenho cargo nenhum lá. Quando falo em projetos aqui de reforma administrativa, né? Eu voto no consciente, o que eu acho certo. Claro que tinha algumas coisas ali que eu era contra na reforma, mas ela era tudo junto. Não teria como tirar essa, tirar aquela. Então eu fui favorável ao projeto. A gente às vezes falam lá nas redes sociais, o vereador votou porque tem cargo. E eu não tenho cargo lá. E eu voto aqui o que eu acho certo. Eu acho certo. Entendeu? Se um dia eu votar assim, eu vou responder pelo sim. Se eu votar não, eu vou responder pelo não. Porque o único poder mesmo que eu tenho aqui dentro é o voto. O voto, né? É o voto. Dependendo se eu pedir voto para o prefeito que tá ali no mandato hoje, que é o Alencar, eu pedi voto. O partido em si achou melhor apoiar o Alencar. Então nós estamos juntos. Só que eu voto o que eu acho certo. Não o que é a base. Não sou posso ser da base. Eu pedi voto para ele e ajudei ele. Mas não significa que agora eu tenho que votar. Muitas vezes eu vou votar contra ele. Como já questionei ele aqui, não tem um mês atrás, a questão da base avançada do bairro Martelo, do maior projeto no nosso bairro, que era a base avançada, uma emenda do deputado Kubalkini, que veio através do governo estadual, que era o Jorginho Melo, os 250 mil, que a gente deu sequência como é que eu vou te dizer, num trabalho dos outros vereadores que passaram para essa casa, o Adilson, o Paulo da Saúde, outros vereadores que aprovaram também as indicações dele. Esse foi um pleito bastante discutido, né? Muito pedido nos últimos anos. E como é que isso trouxe... as vantagens que isso trouxe lá para o bairro, como é que o pessoal recebeu isso depois recebeu da muito, inauguração? Nossa, ficou assim, não vou te dizer que está 100%, eu moro próximo lá, a ambulância, se você passar, está lá agora, se for uma casa de emergência, meu próximo, estão lá, as 4 entidades que se instalaram lá, estão lá direto, Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, os bombeiros. A Polícia Militar está direto lá. Está lá, o carro está lá. Os otimeiros ficam lá dentro da sala, os otimeiros estão ali por fora. A ambulância está lá direto. O corpo de bombeiro está lá. A Guarda Municipal está sempre direto lá. Tem uma sala exclusiva para atender a Polícia Civil, só vai fazer um boletim de ocorrência. Esse foi um dos maiores projetos no bairro Martelo. Foi o Soró? Não foi o Soró. A gente não faz nada sozinho. Porque nós estamos em 13. Se 7 votar contra, então, né, eles não jamais vão votar contra, né, um projeto desse, né, mas existe todo um trabalho atrás disso, né, e não é o Soró, lá atrás, o Adilson, Paulo da Saúde, tem ali, vou te citar o do Martelo Online lá, o Marcos, fez um abaixo-assinado, inclusive naquela época eu nem era vereador, eu assinei esse abaixo-assinado, teve muita gente que se envolveu atrás disso, a mãe dele, a Tere do Jung,
Tem aquele da Web Rádio Martelo lá, o Moacir, né? Moacir Góes, foi um cara que lutou muito por isso também ali, sempre estava falando. O próprio Javel cansou de falar isso, né, nas redes sociais. Então é muita gente, né? Não é trazer o trigo para o nosso lado, não, né? Tem que lembrar dessas pessoas. A gente vê bastante, né, essas cobranças, não só da base avançada, mas também outras cobranças, outras solicitações de outros vereadores que com os anos vão se acumulando, mas esse se acumular é o que mostra o quanto aquilo é importante. Sim. É um detalhe assim que não está 100%, que agora como está instalado lá, e tem um local lá onde eles ficam e acompanhando tudo por câmera, monitoramento. Então todo o bairro ali inteiro é tudo hoje monitorado lá. Uma coisa que está faltando ali, que enquanto isso eu estiver aqui, quero continuar trabalhando, é que não tem ainda o caminhão de incêndio lá. Por enquanto não tem, mas conversei, muito importante, porque lá, nossa, assim, um índice de incêndio nas casas, lá no bairro Martelo. Quando eu falo em bairro Martelo, é Morada do Sol, é todo o entorno ali, também Santa não é só um Terezinha. bairro que ela atende, né? Sim, sim. Inclusive, 3 meses atrás, 4, se tivesse um caminhão ali, não tinha queimado, deu questão de 200 metros onde queimou toda uma casa. Então, eu tive conversando até com o Caetano, né, que é o responsável, né, para ter um caminhão lá. No dia a dia, ele envolve muito, precisa mais pessoas, mais bombeiros voluntários. Eu não me lembro agora a quantia, se ele falou se era 8 ou 10. Não é só ficar uma pessoa lá, né? Tem toda uma parte, uma estrutura. Porque eles também têm que não adianta o caminhão ficar lá 8 horas, 6 horas. É direto, é 24 horas, é que nem ali em cima, né? No local deles. Aí, segundo ele, teria que ter, acho que a cada 6 horas que eles trocam, né, o turno. Então, teria que ter 6 horas, troca 2, daí 6 horas, 2. Então, teria que ter uma equipe muito grande. Por isso que até o momento não tem, né? Caminhão lá. Muito bem. Soró, quero te perguntar qual era a visão que você tinha do Legislativo antes de estar aqui na Câmara. A gente sabe que muitas pessoas ainda não sabem qual é a atribuição do vereador, do Legislativo, a diferença Legislativo e Executivo. Como que era a tua visão enquanto cidadão? Você já tinha essa noção do papel do vereador, até onde o vereador pode ir, ou você não tinha ainda essa visão e teve quando... E teve essa visão depois de estar na Câmara? Na verdade, eu achei que você... Tem que falar a verdade, né? Eu achei que o momento que você era vereador e você fazia uma indicação... Você ia lá executar. Ia ser executada. Eu confesso para você que eu fui pegando carinho assim por política, por tentar melhorar as coisas, porque eu corri a Pacipa na empresa Sincol, e por várias vezes fui o mais votado lá. O terceiro, eu sempre era um cipeiro. Por várias vezes eu fui o cipeiro. O que é o cipeiro? O cipeiro é campanha interna e previsão de acidente. Então você fazia projetos, você fazia indicações para melhorar a qualidade do funcionário que trabalha lá. E por várias vezes lá é diferente. Lá você fazia setor privado. Um pouquinho mais rápido, né? Setor privado é totalmente diferente. Você faz uma indicação, a parte ergonômica, a parte, né, do funcionamento da empresa. E às vezes para a empresa também é melhor isso, né? Claro. E aqui não, aqui é totalmente diferente. Você faz uma indicação ali, eles te respondem em 45 dias, a resposta que vem para você parece que é uma resposta pronta, simplesmente copia e cola. Estamos aguardando retorno, estamos sem pessoal para trabalhar e infelizmente eu pensava que aqui, ao momento que eu fizesse uma indicação, já resolvia o problema. Sim, olha, desde simples de uma boca de bueiro para limpar. Achei que era tão fácil, entendeu? E não é bem assim não. Essa questão a gente já perguntou antes para outros vereadores, como é que é essa relação entre o Poder Legislativo e a Prefeitura? As solicitações e principalmente as respostas que vocês recebem dos pedidos de informação ou dos pedidos de providência, como é que você avalia isso nesses, agora, né, um mandato e um pouquinho já? Eu até falei no plenário outra vez que eu não gostaria de receber aquelas respostas que vêm para a gente, nas indicações. Estamos aguardando, estamos com falta de pessoas, por exemplo, e
E outras que vêm, às vezes, demora 45 dias para vir uma resposta numa indicação tua, que é tão fácil de executar. Às vezes vem a resposta dizendo que não podem fazer e eles já fizeram. Você tem uma ideia? Então essa parte, assim, entre as respostas da indicação do vereador, eu acho assim, eu falei no plenário, se fosse para responder as mesmas coisas, eu nem precisava me responder mais. Precisava uma resposta mais concreta, entendeu? Ó, não, talvez vamos fazer daqui 15 dias, vamos fazer... diga lá para quem cobrou, vamos fazer daqui 10 dias, daqui 5 dias. Não vão poder fazer, não temos material, não temos licitação. Uma resposta mais concreta. E não, na verdade não é assim que vem as respostas. Fica complicado também, né? Porque você precisa também prestar contas para as pessoas que dependem de você para trazer essas reivindicações. As pessoas nos cobram assim, eu precisava que você fizesse uma indicação lá de uma lombada. Vou te dar um exemplo mais claro que a lombada aqui. A discussão mais que tem aqui é a lombada. Tem vereador aqui que não gosta de você falar em lombada. Eu também sou contra a lombada. Não porque meu filho tem um carro rebaixado que eu sou contra a lombada. Eu sempre fui contra a lombada. Eu sou contra a lombada. Eu, assim, particularmente, o vereador Soró, e eu fazia tempo que eu não ia lá pro lado de Joaçaba, eu fui para Videira, tem aqueles radar, tá lá, 40 por hora, segura 40. Ah, vai ter que pagar a multa. Se você andar errado, você vai ter que pagar, você está errado. Entendeu? E eu era a favor disso. Agora, lombada. Olha as lombadas que nós temos em Caçador. Vá ali na pracinha do Berg ali. Eu não passo por ali, eu desvio. Uma lombada muito alta. Meu carro é longo, não só o meu, dos outros enrosca, fica no meio. Entendeu? Não é carro rebaixado que não gosta de lombada. Nossos próprios carros. Duvido que vocês nunca passaram numa rua aí que tem uma lombada alta. Quem nunca teve que trocar um pivô, alguma peça de suspensão, porque né, sempre tem uma lombada em algum lugar. Então eu sou totalmente contra a lombada. Eu fiz, nesse outro mandato, eu fiz 23 indicações da lombada, né? Me atenderam 3. Eu me esqueci o nome daquela escola aqui perto do Fezer. Aquela escola. Santos Anjos, aquela ficou show de bola, que é uma faixa elevada, né? Aquela ali, uma na frente do Caique, que foi feito, né? E uma lá perto da Max Plast, na Baixada, onde deu um acidente uma vez lá. Só essas 3. E de 2023 para cá, segundo o que passaram para nós, tem um decreto que não pode mais fazer lombada. Enquanto isso, segundo o que passaram para nós, o Ministério Público embargou porque tem 90 e poucas lombadas irregulares em Caçador. É lombada na subida, é meia lombada, aquelas tartarugas atravessadas que é tipo uma lombada, não pode mais. Aí você vem, faz a indicação da lombada, eles dizem que não pode fazer, e daí fizeram recentemente aqui perto desse mercado que vai para o Hospital Maicê ali, o Visa. Fizeram ali uma lombada, como é que ali deu para fazer? Fizeram na descida ali, não pode lombada na subida e não pode meia lombada. Fizeram na descida da Assembleia de Deus, nada contra, né? Fizeram ali na descida, que vai para a Pista Olímpica. Fizeram lá no trevo lá, Oswaldo Olsen. Então daí você me pede, né? A população nos cobra a indicação da lombada, né? Eu vou lá, faço a indicação, eles falam que não pode fazer, daí para os outros fazem. Aí agora foi debatido aqui, muito bem pelo vereador Rubiano, semana passada, que existe um decreto onde você tem que coletar assinatura dos moradores. Eu concordo, porque vamos supor que vocês moram na mesma rua. Eles vão fazer a lombada bem na frente da tua casa lá. Você diz, não, eu não quero. E você tem um direito, você não pode simplesmente fazer a lombada na frente da tua casa. Aí você quer a lombada do lado da tua casa, né? Não é você que vai dizendo que vai ser a lombada. Que nem diz o Rubiano, é quem estuda. As pessoas técnicas têm que fazer o estudo. E daí vão lá e marcam, né? E daí você não assinou lá essa tal abaixo assinado ali para dizendo que quer lombada. E outra coisa, eu fiz lá no Campo Belo, peguei a assinatura de todos os moradores. Precisava assinatura, todos queriam. Porque é na entrada ali do Campo Belo, onde fica aquelas casinhas. E daí você cria a expectativa, leva lá as assinaturas, chega na hora, não fazem. Por quê? Porque não dava para fazer naquele local. Sim, mas então por que na primeira indicação pediram para pegar as assinaturas do abaixo-assinado? Tivessem falado já na primeira indicação.
Uma indicação vale 12 meses, né? Beleza? Você faz a indicação 12 meses. Não é feita a indicação, o ano que vem você tem que repetir. Por isso que a gente fica aqui às vezes fazendo, refazendo. Eu fiz 3 anos lá. E o terceiro pediram essa assinatura, que é esse decreto que o Biano falou, nosso vereador falou. Que ele entende bem mais, é uma pessoa estudada, né? Advogado, entende de lei. Tá, daí você faz o decreto, né? Tem o decreto, faz a assinatura, leva lá, e daí não faz, então daí você cria ficou pior, daí você cria uma expectativa para as pessoas e daí não faz a lombada. Complicado a situação da lombada. Também não tem uma resposta que a pessoa consiga entender. Pô, então faz o que sentido. eles dizem é que existe um decreto e não pode fazer. Só que daí a gente não consegue entender porque alguns lugares fazem, né? E daí com esse decreto, o que tem que ser feito com essas lombadas que dizem que estão irregulares? Segundo eles, diz que tem que desmanchar. Segundo o que passaram para nós, vão ter que desmanchar essas lombadas. Eu tive em Lemborrés recentemente, até bati uma foto para mostrar para o secretário. Uma lombada bem feitinha, né? Ondulada, você passa... Porque eu, na verdade, como eu falei, eu sou contra a lombada. Mas a população nos pede, eu tenho que fazer a parte minha. O que eu faço, eu como vereador? Eu faço a indicação, eu defendo aqui e mando o meu vídeo, eu corto os vídeos e mando, ó. Minha parte eu fiz até onde meu braço alcança. Eu tenho um rapaz lá que me ajudou muito na outra legislatura, ele mora lá na Frame, lá, na rua da Frame. Eu fiquei 3 anos fazendo indicação de lombada e não fizeram até hoje. Nessa outra eleição, a primeira pessoa que me mandou a mensagem foi ele. Não me apareça aqui em casa. Caramba. Sim, como se eu tivesse... Essa visão que eles têm, né? É a mesma que eu tinha lá fora. Que você poderia ir lá e fazer a lombada. Sim, é a mesma que eu tinha lá fora. Eu tinha uma visão assim, que o que eu fizesse aqui, a indicação que eu fizesse, no momento, será que eles vão aprovar a minha indicação? Eles achavam que... Aprovou, vai lá e faz. Isso, e não, na verdade não é assim que funciona. É importante as pessoas conhecerem, participarem das sessões ou acompanhar online e saber, online, né, Soró, essa diferença das atribuições dos poderes para que cobre também, ajude nessa cobrança com relação ao executivo, né? Que nem a questão da base avançada, né? Ou de qualquer outra solicitação que venha de vários vereadores. É a repetição, trazer cada vez mais pessoas que precisam daquela providência, daquela adequação, para que se veja que aquilo é realmente importante. Né? Sim, você me falou que me deixou mais chateado aqui. Eu confesso para você, não é fácil ser política. Por mais que você tente fazer certo, às vezes, alguma coisa, né? E mesmo assim você, às vezes, leva, assim, crítica. E você tá aqui para levar crítica. Crítica serve para você crescer. Eu tenho bastante amigo meu que às vezes me criticam. Mas, às vezes, pessoalmente, na rede social também. Eu digo um projeto de lei que passou para essa casa, que fizeram uma fake news, e eu perdi muito voto. Eu fui muito bem votado, mas eu perdi voto. Eu fui numa casa agradecer o voto, ele falou, não votei para você. Você votou contra o transporte no interior. Foi polêmico aquela situação, eu não votei né? contra o transporte no interior. Eu não votei. Você mesmo fez a matéria, Jair, você sabe, por unanimidade. Os 13 votaram favorável. Tinha uma lei estadual, onde o transporte podia, o ônibus, né, da cidade, da prefeitura, teria que andar 6 quilômetros. Para você trazer a tua criança até 6 quilômetros. O que o prefeito fez? Ele fez estudo, né, via drone, que você poderia andar, trazer até 3 quilômetros. E a prefeitura entrava 3. Beleza? Melhorou ou piorou? Melhorou. Esse é o projeto. Esse é o projeto que foi aprovado. Com estudo. Esse é o projeto. Tinha situação, no teu caso, não precisava trazer 3, você ia trazer só 2, porque ali tinha uma esquina para virar a volta. Mas o dele lá era 4 quilômetros, um que eu ganhei do teu, eu perdi rodando quilômetro mais o dele. Esse era o projeto, correto. Eu trabalhei com ônibus, eu falei para vocês, 11 anos. E eu trabalhei também no interior, com o ônibus da Reflorestador da Sincol, onde eu cuidava de uma turma, ajudava, auxiliava a cuidar da turma e trabalhava no interior com o seu ônibus. Eu sei o que é andar no interior com o ônibus. Né? O que nós votamos contra, eu votei contra, e respondo por isso, concordo, votei contra. Uma emenda modificativa. Uma emenda é uma coisa,
projeto é outro. Onde um vereador fez uma emenda, ele queria que em vez de entrar 3 quilômetros, o ônibus ele entrasse 4. Beleza. Dava 1 quilômetro a mais, né? E você teria que trazer tua criança assim, pensando, né? Só 2. Mas não. Foi perguntado para ele, você fez algum estudo? Você foi alguma linha junto? Foi perguntado aqui no plenário, você foi alguma linha junto para ver a necessidade de rodar esse 1 quilômetro a mais? Não. Você tem algum estudo que comprove a necessidade de andar esse 1 quilômetro a mais? Não. Mas seria interessante o ônibus rodar 1 quilômetro a mais para pegar. Agora eu pergunto para as pessoas que estão assistindo, né, e vão assistir, e respeito a decisão deles também, favorável ou contra. Eu trabalhei com ônibus. Vamos pegar um ônibus com 20 pontos. E se você rodasse 1 quilômetro a mais, eu rodei 1 quilômetro a mais, sem estudo nenhum, eu rodei esse 1 quilômetro. Eu não tenho lugar para virar a volta. Eu vou ter que rodar mais até achar um lugar para virar a volta. Ou voltar esse 1 quilômetro para achar um lugar onde realmente teria lugar para virar a volta. 20 crianças ou 20 pontos, daria 20 quilômetros. Ah, mas dá 20 quilômetros numa linha? Não. Ele dá 20 quilômetros para ir e 20 para voltar. E de tarde é a mesma coisa, 20 para ir e 20 para voltar. Então eu votei contra essa emenda, porque não tinha um estudo que comprovasse a necessidade de rodar esse 1 quilômetro, né? Votei contra. E também pelo fato de ele já pega essas crianças bem cedo para trazer para a escola. Eles teriam que levantar mais cedo ainda, porque daí eu teria que rodar 1 quilômetro a mais para pegar nos pontos, entendeu? Compensar essa diferença. Sim, né? essa diferença. Teria que, senão ia dar tempo de voltar e chegar até na escola. Eu teria que pegar essas crianças mais cedo. Eu sei, já trabalhei com ônibus. E de tarde, os últimos eu teria, na hora que eu voltasse, devolver e chegaria mais tarde em casa. Porque eu teria que rodar 1 quilômetro a mais cada ponto. Então essa diferença era só de 1 quilômetro. Então eu votei contra a emenda, entendi. Inclusive, acho que a gente era em 13 vereador, deu 9-4. 3 oposição, né? E, se não me falha a memória, acho que o vereador do PL votou contra também. E daí colocaram a foto e falaram que nós votemos contra o transporte no interior. Nós não votemos contra o projeto. O projeto, os 3 votemos contra uma emenda. Uma emenda que mesmo que a gente votasse favorável e fosse aprovável, o prefeito podia, né, vetar ou executar, né? Esse é o problema das narrativas, né? Tudo aqui, tudo no Brasil. Colocado, né? A forma que é colocado, sabe? Jamais vou votar contra o transporte no interior. Já imaginou se nós 13 votássemos contra o transporte no interior? Olha, todas essas crianças, essas famílias do interior, não estavam ali na prefeitura. Não estavam aqui na frente, aqui. Se nós tivéssemos votado contra, nós tínhamos a maioria, nós votamos a maioria, deu 9. Nós votamos contra. Então os ônibus não estão mais indo para o interior? Não, nós votamos contra uma emenda modificativa que não tinha nenhum, alguma coisa que não é necessário rodar 1 quilômetro a mais, entendeu? E essa diferença de 3 quilômetros que o prefeito colocou, é que nem eu expliquei, a questão de eu ganhar de você 1 quilômetro, eu vou perder ali na frente, e ficou bom para todo mundo. Tivemos problema na Cachoeirinha? Foi mudado. Foi falado com o secretário, foi mudado e teve um avanço mais para frente. Beleza, é coisas que tem que acertar. Agora, não dizer que nós votemos contra a emenda, contra o projeto. Soró, como é que faz para fazer com que essas narrativas aí, fazer com que a população entenda exatamente o que foi votado, como é que foi votado, como é que vocês resolvem isso lá na ponta, quando estão conversando com a comunidade, quando estão com os eleitores ou quando eles vêm para cá? Eu confesso para você que eu fui muito criticado e muito cobrado, dizendo, a hora que perguntaram, você votou contra o transporte no interior? Eu digo, não. Eu assim, aquelas pessoas que conhecem eu vou te dar um exemplo. Pare e pense. 2021 eu era suplente dessa casa. E eu não quis votar a favor da terceirização da saúde. E me tiraram. Porque eu não quis votar a favor da terceirização da saúde. E me tiraram dentro da lei. Eu não era dono da cadeira, eu era suplente. Por que daí em 2023, eu iria votar contra o transporte no interior? É só parar e pensar. Por que eu ia... Agora eu sou dona da cadeira, eu vou votar contra o transporte no interior? Jamais vou votar contra o transporte no interior. Eu jamais vou votar uma coisa aqui contra a população.
Enquanto isso, se eu estiver sentado nessa cadeira, eu mando no meu voto. Eu mando, por mais que às vezes minha mulher lá em casa, que às vezes opina, minha família, eles não opinam muito, mas se eles falassem só, pai, voto, não. Eu voto o que eu acho certo. O que a maioria acha certo. Porque você nunca vai votar a 100%. Sempre vai ter. Eu tenho amigo meu que era a favor da terceirização da saúde, bastante amigo meu. Mas a maioria era contra. Então eu não posso, sempre vou ir lá da maioria. E das pessoas menos vulneráveis. O único poder que eu tenho aqui é o voto. Eu fui votado para votar o que é melhor para a população, não para votar o que é melhor para mim. Entendeu? Então isso vai ser o meu trabalho aqui dentro. Você destacou que essa situação acabou te tirando, de certa forma, alguns votos, mas mesmo assim você fez uma votação muito expressiva nesse último pleito, passando de 770 votos. Como é que está sendo esse novo mandato? O que está sendo prioridade para você? Qual é a continuidade desse trabalho que você traz da experiência desse primeiro mandato? Esses 700 e poucos votos, e confesso para você, aproveito essa oportunidade e agradecer as pessoas que votaram para mim. Não é fácil fazer 771 votos, é voto. E assim, não usei em nenhum momento na minha campanha, quem acompanhou minha campanha sabe, em nenhum momento eu usei essa parte que eles me tiraram. Porque eu não quis votar uma coisa que era, do interesse, de repente, do Poder Executivo, a justificativa, o limite previdenciário, beleza, mas eu era contra. E tem que respeitar a decisão da gente, sabe? E eu em nenhum momento usei isso na minha campanha. O trabalho que eu fiz, durante esses 3 anos e pouco que eu fiz aqui dentro, primeira coisa, essa é a mesma pessoa. Não é uma cadeira dessa que vai mudar a pessoa. Muitas pessoas passaram por aqui e não estão mais aqui. Amanhã depois eu também não vou mais estar aqui. Então essa é a mesma pessoa, né? O dinheiro ali que vai te fazer ser mais que as outras pessoas, né? E foi um trabalho que eu fiz, acredito que muito bom, 3 anos e meio eu fiz, se não me engano, foi 7 ou 8 projetos de lei, projetos de lei, aprovado nessa casa, executado, projetos de lei. Está passando um por essa casa, hoje na ordem do dia, está passando, em primeira mão, falar para vocês que estão aqui, Opa. Quem está acompanhando, como a gente veio trabalhando e deu continuidade na base avançada, eu conversei com as entidades que estão lá, com os responsáveis, e tem vários nomes que a gente poderia colocar lá, né? E a gente chegou, né, uma conclusão entre eles e a gente, né, vai ser colocado lá Milton Cachoeira, base avançada, bairro Martelo, Milton Cachoeira. Foi um bombeiro que trabalhou por muitos anos, voluntário, né, na corporação aqui de Caçador, e nada mais justo do que nós nominar lá, porque queira ou não queira lá, 70% é dos bombeiros voluntários, né? Então, conversando com outras pessoas ali, a gente chegou a essa conclusão. E então a gente fez um bom trabalho, fez esses projetos de lei, sempre, Jairo e Rodrigo, qualquer pessoa que me ligar, me mandar mensagem, eu vou na tua casa, eu vou lá ver o problema. É sim ou não? Eu atendo. Transparente. Eu atendo. É sim ou não? Ah, eu vou fazer. Não, você não faz. Você não faz, o vereador não faz. Entendeu? Eu vou cobrar, eu vou indicar, eu vou tentar fazer. Tem um outro projeto que está passando no meu aqui, aquela das crianças vulneráveis ali, que é vulnerabilidade, que tem a mãe acolhedora. Hoje, se não me falha a memória, tem bem poucas mães acolhedoras em Caçador. Família acolhedora. Família acolhedora. E tem bastante crianças que precisam ser acolhidas. O que é? Fica por um período lá. E essas crianças passam com essas famílias e as famílias pegam um carinho. E daí chega na hora, tem que devolver a criança para doação. É um período, né, que fica com uma família até que a sua família se reestruture. Eu participei de uma audiência pública aqui e me emocionei quando eu vi, sabe? Eu vi as crianças aqui com as mães, né? E se não me falha a memória, talvez eu esteja enganado, mas não tem hoje 15 famílias em Caçador. E nós temos muitas crianças que precisam dessas famílias acolhedoras. Se não me falha a memória, parece que eles ganham uma cesta básica, né, pelo Poder Executivo, e um salário. Eu tenho um projeto de lei aqui
para incentivar mais famílias a pegar essas crianças, ficar ali como acolhedoras, ser isento do IPTU. Então está em discussão, né? É que nem o projeto lá de lei da base avançada, nominando o nome do Milton Cachoeira, tanto esse como o outro, vai passar pelas comissões, né? Se caso vir aprovado, nas comissões, aí ela vem para o plenário para votar. Então tem mais esses 2 projetos nossos que estão em andamento. Mas esse que você falou da família acolhedora, eu até lembro no passado, né? A gente gravou até uns vídeos, uns depoimentos ali para tentar ajudar, né? E dar um pouco de divulgação para esse projeto. Mas vamos combinar. O que mais foi falado sobre isso depois, né? Às vezes falta um pouco de divulgação de todos esses projetos, todas essas coisas bacanas que são feitas, né? Sim, é que nem audiência pública. Vem aqui, faz uma audiência pública, enche de pessoas, que nem aquelas do estado do interior. Você acha que eu vou no interior pedir voto? Eu tenho vergonha na cara, eu não vou. Eu não vou no interior pedir voto. A gente pede aqui para arrumar a estrada, faz indicação lá o bugre ali, a asfalto do bugre, tampar buraco ali, pelo menos tampar buraco, já que o Cobalcini deu uma emenda de 300 mil, mas segundo que passaram aqui na audiência pública, custa 1 milhão o quilômetro. O quilômetro. Daí 300 mil você vai fazer o quê? 300 metros? Mas pelo menos tampa os buracos, então daí assim, ó, você faz a indicação, um dos vereadores que mais bate aqui, né? Que é o Fabiano, tem que falar o nome dele, o cara que mais fala aqui do interior. E fala, e corre, não, às vezes não atende. Agora mudou um secretário, acredito que está fazendo um bom trabalho, está atendendo. Da audiência pública, o que saiu daqui? Que precisa de máquina, que não tem máquina, que estão tudo, a maioria quebrado. Uma coisa que eu gostei aqui que saiu, que agora vai ter o cronograma. Nós vamos primeiro lá na linha São Francisco, vamos fazer tudo lá, saímos de lá, vamos lá fazer a linha Tamanduá, vamos lá para a linha Bugre, beleza, é isso aí que tem que fazer, mas tem que ter um cronograma. Você sabe que eles vão ir lá. Agora não vai lá na São Francisco, vem para cá. Aí daqui a uns dias volta para São Francisco de novo, entendeu? Então faz, e não é fácil lutar com o estado interior. Essa folia de pedrinha, jogar pedrinha não existe. Eu trabalhei, eu não trabalhei na Sincol. Eu trabalhei na Camboio, com caçamba, puxando cascalho. E às vezes até espalhava com a patrola, o cascalho. O cascalho, a durabilidade dele é bem maior. Fica lá tempo. E por que não é aplicado, então, essa questão do cascalho? Uma vez aqui eu estava aqui, segundo o que falaram aqui, as pessoas que mais entendem, diz que é complicado a licença. Você tirar o cascalho. A época que eu trabalhei com o cascalho, inclusive, trabalhava eu e meu pai, cada um com a caçamba. Um encontrava o outro, dava sinal pro outro, só nós dois. Fazia lá não sei quantos quilômetros por dia. Ia lá, carregava, basculava, voltava, daí a caçamba passava, o trator de esteira espalhava. E aquela época era fácil, você chegava lá, você tinha um terreno, né? Você simplesmente, né, doava o cascalho, fazia parceria com os como é que eu vou te dizer, os donos dos terrenos, assim. Hoje parece que o IMA, alguma coisa assim, tem que ter uma licença, já é mais complicado. Mas parece que já estão fazendo agora com licença, parece que tá funcionando. Acredito que vai funcionar. Muito bem, eu vou encerrar minha participação aqui, Rodrigo, só fazendo uma pergunta para o Soró, voltando lá no começo, para destacar também, né, a importância da Dona Rose na tua vida, né, a Brenda, o Sorozinho, são pessoas que estão aí também te dando todo o suporte, né, Soró, no dia a dia. Eu digo para qualquer pessoa que estiver assistindo, se você não tiver família do teu lado, não corra para vereador. Se você não tiver família do teu lado, não só esses nomes que você citou, mas a minha irmã, meus irmãos, minhas irmãs, tia, tio, todos esses, né? Todos esses é uma corrente. Claro, uma família de dentro de casa é fundamental. Sem eles eu jamais teria chegado aqui. Minha menina, a Brenda, muito querida, nossa, faz um trabalho legal na igreja, catequista, coordenadora, Sorozinho, trabalhava na Sincol, agora abriu uma barbearia, né, tá outro rumo, tem um tipo de amizade, né? Minha esposa, trabalhadeira, caseira,
Minha mãe, no dia a dia, minha mãe fez um vídeo lá, teve gente que votou para mim por causa da minha mãe, nem conhecia minha mãe. Não conhecia eu, conhecia a minha mãe. Ah, dona Terezinha, que trabalhava na André Leonardo, ela foi minha gerente na André Leonardo. Então é tudo, sabe, assim, uma corrente. E eu digo para as pessoas, é duas coisas que eu digo: procure não dever nada para ninguém. Procure não dever nada para ninguém e ter a família do teu lado. Porque já é difícil você pedir voto. É muito, você passar uma confiança para a pessoa pedir voto, não é fácil. Tem algumas pessoas que você ajuda. Você ajuda lá. Ah, eu precisava, tá. Você ajuda, faz uma ajuda, né? Financeira, eu digo, tipo uma farmácia. Você ajuda. Aí você tenta ajudar outra pessoa. Porque eu também precisei muito, Jair. Hoje, graças a Deus, na sua Aparecida, eu estou bem. Sou uma pessoa realizada. Eu só falta um desejo para me conhecer, que é a Vila Belmiro. Eu sou Santista Roxa. Então, você tem uma coisa que falta eu conhecer, é a Vila Belmiro. Vou te contar uma história. Vocês vão gostar dessa história. Então, como eu trabalhei 33 anos na Sincol, eu não trabalhei. Eu vendia bolacha lá na frente da Sincol, antes de eu entrar a trabalhar. Quando eu era jovem, eu vendia chuchu, eu vendia crochê, eu vendia picolé para o saudoso Sérgio D'Agostino, na outra legislatura, sentado do lado do filho dele ali. Então, assim, lavava a panela para o seu baçoreiro, quem conheceu na infância vai lembrar. Então, eu sempre trabalhei na minha vida, sempre. E eu trabalhava na borracharia e o dono da Sincol chegou e disse: pois é, Cozil, tem que ir para Mato Grosso amanhã. Eu pensei, Mato Grosso, avião, né? Meu sonho era andar de avião. Eu digo, né? Mato Grosso, avião. Eu digo, seu Ulisses, pois é, eu não tenho nada esse final de semana para fazer, né? Falei para ele, né? Desde o meu sonho é andar de avião. Ele falou aquela época, né? Os mais velhos vão lembrar, vocês são jovens. Disse assim: porque você não escreve uma carta para a Porta da Esperança? Quem sabe você pode ser sorteado um dia. Você veja bem. Naquela época tinha o Silvio Santos, Porta da Esperança. Hoje, né, eu confesso para vocês, a primeira viagem que eu fui para Brasília, eu embarquei num avião com 256 passageiros. Eu fui chorando de Curitiba a Brasília. Sabe? Então tem coisas na vida que Deus prepara para você, né? Soltaram lá nas redes sociais mais um Jaguar gastando dinheiro público. Eu fui o terceiro ou quarto que menos gastei aqui. Se eu não sou o terceiro, eu sou o quarto. Se eu não fiquei em quarto é porque eu perdi por 100, 200 pila. Eu não gastei 22 mil, 22, 25, alguma coisa assim. E eu trouxe 250 mil para a base avançada mais martelo. É isso que as pessoas têm que ver. Agora, não generalizar. Tipo assim, tem gente que gastou 50, 70, 80, 90, 100. Eu não gastei. Eu não gastei isso. Agora, colocar porque eu fui numa viagem lá, mais um Jaguar gastando dinheiro público, entendeu? Às vezes tem coisas que você tem que engolir, ficar quieto. A melhor resposta é rezar para essas pessoas para que elas vão bem, sabe? Na vida, né? Então, esse tipo de história, né, que eu digo assim, eu queria ir para lá, pedir para ele, e ele, né, escreve uma carta, calcula, escreve uma carta para o Porta da Esperança. Falou, então, de brincadeira, mas a gente aceitou tudo. E hoje você embarca num avião desse, né, com 200 e poucos passageiros, é gratificante, assim, sabe? E lá é outro mundo, não pense, é só mandar um e-mail lá, pedir uma emenda, não. É que nem nós aqui com as emendas positivas. Você perguntou dos 700 e poucos votos, essas emendas, eu confesso para vocês, ajudou bastante nós. Ajudou bastante nós com essa emenda positiva. Está passando um projeto para essa Câmara, acho que hoje ou amanhã, para votação. Bairro Martelo, vou te dar um exemplo. Rua Iô Júnior. Está lá na minha página. Água dentro da casa do rapaz, perdeu móveis 2, 3 vezes. Eu destinei um valor X para infraestrutura, para que tente resolver esse problema da tubulação lá. Então, se o Poder Executivo quer trabalhar dessa forma, a gente vai trabalhar, mas não tirar. De repente, né? Eu não sei o que vai acontecer aqui na votação, né? De repente, um poder que nós temos que é gerenciar esses dinheiros das emendas positivas. Tomara que vocês nunca precisem. Mas foi destinado um valor para o Hospital Mais C, para comprar aquelas poltronas, para a ala SUS,
para aquelas pessoas que saem pós-cirúrgico, para acompanhante. Entendeu? Então, esse tipo de coisa, assim, você tem que saber investir o dinheiro público. Os bombeiros, a gente jamais vai deixar de destinar. Uma coisa que é bom deixar e frisar para vocês, é a questão da causa animal. Soró, o que você está fazendo pela causa animal? Eu não tenho muito o que fazer. Infelizmente não tenho. O que eu fiz na causa animal? Durante esses 3 anos, e já estou destinando esse próximo ano, caso venha aprovar e continuar, um valor X para a causa animal. Castração e chipagem. Teve um vereador que falou aqui que é isso que resolve tudo, falou aqui no plenário. Mas já vem fazendo isso. Pelo menos a castração já vem fazendo. Lá no bairro Martelo já foi 2 vezes a carreta. 2 vezes. E as 2 vezes eu destinei um valor alto. Mais de 100 e poucos mil. Enquanto isso tem vereador que destina 5, 10 mil, 15 mil. Então, nós estamos falando na causa animal. A única forma que eu tenho de ajudar é pegar esse dinheiro que é meu, teu, de você que está assistindo, destinar nas áreas certas. Entendeu? Então, algumas coisas assim, algumas situações que ajudaram com que eu fizesse esses 700. Eu acredito que não gastei dinheiro público, assim, não gastei muito dinheiro público em viagem, porque o Clayton Zanella não tem nenhum, vereador 0. Daí, se eu não me falha a memória, era o Márcio JF e eu e o Fabiano. Eu não sei se eu um pouquinho mais que o Fabiano ou o Fabiano um pouquinho mais que eu. Nós 4. Que me vem na memória agora, né? Que não... Os outros gastaram, mas não também assim, exorbitante. Mas os menos foi nós. Então, acho que isso fez com que eu fizesse uma votação boa. Não gastar muito dinheiro público, ser a mesma pessoa de sempre, né? E investir o dinheiro que é da população nos lugares certos. Eu levei, assim, umas críticas quanto à arquibancada lá do Cará, mas como eu era um dos vereadores aqui que, queira ou não queira, me elegi através do esporte, como tem lá, tem campeonatos amadores, domingo, sábado, direto lá no Cará, tinha campeonato amador, é mais de 100 times que participam, e as pessoas ficavam sentadas em cima de toco lá, em cima de pedra. Então nada mais justo que fazer uma arquibancada lá. Para algumas pessoas, né, não são contra, mas para as outras são a favor. Então eu tentei atingir nessa área, né? Pouco cada um. Então agora, última perguntinha, Soró, para encerrar. No pique. Meu Deus, Soró, você é o prefeito. Amanhã, você só pode resolver uma coisa. O que você faz? Eu sou o prefeito, amanhã posso resolver uma coisa. Você pode me dizer da saúde, eu vou te perguntar o que dentro da saúde. Uma coisa dentro de alguma área, o que você resolve? Não deixa de ser a saúde também. Mas a saúde, ela... Olha, na outra legislatura eu estava aqui, passou Marton, meu amigo, fez um ótimo trabalho. A população também não estava bom. Passou César, né? Também fez um ótimo trabalho, não estava bom. Agora nós estamos o Brajo. O Brajo também, no meu ponto de vista, é um secretário. Se você passar hoje, 10, 11 horas da noite, ele está lá na secretaria. Tá lá. É verdade. Ele está lá, eu acompanho as páginas dele e eu às vezes passo lá na frente e vejo. Ele está lá. Queira ou não queira, o secretário tem que estar onde estão os problemas, sabe? Inclusive, aquele projeto da reforma administrativa. Passou aqui um diretor clínico na UPA. Como é que eu vou votar contra? Tem que ter um lá. Entendeu? Então, assim, você pode colocar quem você quiser. Quem você quiser, pô, presidente do Brasil, pode trocar o prefeito, pode colocar o secretário. A saúde nunca vai ficar 100%. As pessoas, vocês que são mais jovens que eu, não sabem o que era levantar 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, ir no NPS, naquela época, pegar ficha, onde começava a fila lá no NPS e ia até lá na farmácia Santana, perto da sinaleira, e quando chegava a época de você ir lá pegar a ficha, não tem. Ah, mas eu quero para tal médico, não tem. Ah, não, mas eu quero para aquele outro médico, não tem. Volta no outro dia. Esse frio que está dando, eu cansei de ficar lá. Hoje melhorou bastante.
Nós temos um UBS cada bairro. Nós temos 3 UBS que abrem até as 10 da noite. Né? Tem pessoas que às vezes deixam, né? Não é criticar, mas deixam para ir lá no horário do dia e vão no horário da noite, onde aquelas pessoas que trabalham precisam daquele horário. Entendeu? Então tem coisas assim que tem que ajustar. Mas eu acredito que melhorou bastante a saúde. E dá para melhorar ainda, cada vez mais. Aqui foi falar no plenário um outro vereador que é lá o Kaique, lá 24 horas. Eu venho há 3 anos brigando por isso. Entendeu? O prefeito colocou no programa dele lá de campanha. Vamos ver se vai cumprir, né? 24 horas. Inclusive, a cobertura lá na frente, fui eu que destinei uma emenda para as pessoas não ficar na chuva e no sol lá. Né? E eu consegui, quando era outro secretário, para abrir ao meio-dia lá. O pessoal não ficar na chuva e no sol. Acho que era a única UBS que abria ao meio-dia. Já que o pessoal ficava almoçando lá, não custava abrir lá, né? Esse outro secretário já disse que não pode ficar nenhum UBS aberto ao meio-dia. Então, às vezes, melhora de um lado e, né, complica do outro, mas quem sou eu para, né? Ele é o secretário. A gente cobra, pede, foi falar no plenário, mas continuou fechado. Eu, particularmente, olha, eu confesso que teria que fazer uma coisa mais eficaz desses cachorros. É muito cachorro. É muito cachorro na cidade. É cachorro derrubando moto, pessoas se machucando, causando acidente. Eu moro lá no Kaique, no Martelo, e eu achei que era só lá, mas é tudo que é lugar. Então fazer alguma coisa para, tipo assim, como é que eu vou te dizer? Para amenizar um pouco. Amenizar. Né? É como você falou, olha, resolver, é difícil resolver qualquer problema, sim, mas amenizar o máximo. Eu acredito que essa assim da chipagem, da castração vai ajudar bastante. Mas assim, não é do dia para a noite, isso aí é longo prazo, e a população, sei lá, agora, eu tenho, acho que eu tenho umas 6 famílias que acolhem gato na casa, e às vezes eu levo lá um pacote de ração. Agora, acolhem cachorro. Eu, recentemente, agora não tem 20 dias, perdi um gatinho, não sei como é que as pessoas dão veneno para gato, para cachorro. Eu não consigo entender, ser humano. E eu tenho 2 pincher pequenininhos, ficam comigo no sofá, ficam lá comigo. Então eu tenho um amor muito grande para os bichinhos, só que a gente não pode fazer muita coisa, sabe? Assim como vereador. Mas eu como prefeito, se eu fosse prefeito, algumas coisas, bastante coisa ia mudar na área administrativa ali, né? Porque essa folia você me ajudou, um carguinho de comissionado, esse tipo de cargo, né, contratar você, comigo isso aí não ia existir. Se eu fosse um dia prefeito. É claro que a gente nunca, né, não pensa em ser prefeito. Talvez esse seja meu último mandato. Eu acredito que já saio de cabeça erguida com essa da base avançada do bairro Martelo, que era um sonho meu, da população e os vereadores que passaram e agora executaram. Eu acredito que já saio tranquilo, cabeça erguida, se caso eu não correr mais, né? Mas era tentar fazer alguma coisa para amenizar, diminuir bastante esse negócio de, tipo assim, como é que eu vou te dizer, fazer assim investir mais dinheiro dele lá, do executivo. Né? Nós temos aqui 50% das emendas que é para a saúde. Né? Então, se eu fosse prefeito, eu tentaria mudar a lei, 50% para a saúde, e lá 10% obrigaria todos os vereadores, destinar para fazer já essas castrações e essa chipagem. Tentar diminuir quanto antes melhor esse problema que é tão grande na nossa cidade. E as estradas do interior, né? Dar uma atenção maior para as estradas do interior, porque é de lá que sai a nossa alimentação, né? Valorizar mais essas pessoas do interior aí, que confesso que eu participei de várias audiências e lotado aqui e gente de pé, sabe? Eu escutei várias pessoas falar assim, que doía na alma assim, por você não poder ajudar aquela pessoa. Eu vou destinar, já vou declarar aqui, caso venha aprovar essas emendas, eu declarei aqui aquele dia e falo novamente, vou destinar um valor X para horas máquina no interior. Coisa que eu nunca tinha
destinado para horas máquinas no interior. De uma certa forma, tentar ajudar esse pessoal do interior também. Muito bem. Show de bola. Chegamos aí, ao Jair? final de mais um podcast, né? Agradecendo mais uma vez o vereador Soró pela disponibilidade. Prontamente nos atendeu. Está aqui hoje conversando com a gente. Falou E a hora tudo passa, que tem precisava. assuntos, a gente ficar, daqui a pouco tem sessão, não podemos Infelizmente, atrasar né? muito. O tempo às vezes tá contra nós. Mas, mais uma vez, muito obrigado, Soró. Obrigadão, né? Soró. Pela sua participação. Obrigado. Estamos sempre à disposição enquanto assessoria de comunicação, assessoria de Sim. mídias aí, para auxiliar também, né, nos trabalhos do plenário. Obrigado, Jairo, pela oportunidade, né? Obrigado, Rodrigo, também pela oportunidade e dizer assim para vocês que vocês ajudam muito nós, os vereadores aí, né? Obrigado. Eu confesso assim que tem muita coisa aqui que eu aprendi quando eu vim aqui para a Câmara, sabe? Aprendi com alguns vereadores que já estavam aqui, né? E aprendo no dia a dia. Nós temos, né, pessoas ali, a Juliana, a Nilce, né, que ajudam nós no dia a dia, a mãezona. Não vou citar nomes, porque senão Todos vou os setores esquecer, são importantes, né? Todos, né? Mas vocês são fundamental para mostrar o trabalho nosso do vereador no dia a dia, né? Até uma vez ali eu falei errado, pedi pro Rodrigo, você podia cortar ali, né? E o Rodrigo disse assim, não, seja você sempre. Então isso faz com que a gente tente mudar e melhorar, entendeu? Eu confesso para vocês, eu melhorei bastante. Melhorei, acredito aí que 30%. Eu não gosto de falar em público, não gosto assim de... Eu não tive isso, o meu foi trabalhar, só trabalhei na minha vida. E agora é totalmente diferente, né? Uma entrevista, né? Você chega assim numa sessão solene ali, né? Muda tudo. Nossa mãe do céu, então só agradecer a vocês mais uma vez e precisar da gente, né? Que fora dos microfones, que for do alcance da gente, conta com a gente sempre, que for do nosso alcance, população também, né? Não adianta vir aqui prometer o mundo e não depende muito da gente, né? O que for do nosso alcance, a gente sempre estará à disposição. Muito bem. Perfeito. E o Soró, pois faltou. Soró. Vai lá, Soró. Eu cortei, desviei o assunto, não quis contar para vocês lá no começo. Agora vai contar, pô. Mas Soró, eu era muito jovem, né? E tinha uma novela, Rock Santeiro, e eu vivia com uma gaitinha de boca, pra lá e pra cá. E tinha quem assistiu o Rock Santeiro, as pessoas mais velhas vão lembrar. Tinha o Soró, que ficava na porta da igreja tocando gaitinha. E cada um que saía da igreja dava uma esmolinha pra ele, assim, não que eu ganhei. E daí eles acharam muito parecido com o Soró E ficou. o Soró. A novela Rock Santeiro terminou, mas o Soró permaneceu. O Soró ficou. E hoje o meu filho tá levando, né, o Soró, e chamam ele de Soró. E na Sincol era Poca. Poca? Por causa do meu falecido pai, né, o falecido Poca, né. Era Poquinha, Poca. Começou com Poquinha quando a gente era novo e foi indo, né, daí Poca, daí... E sinto muito, assim, do meu pai não poder, né, de uma certa forma, ver essa vitória da gente. Porque eu me considero uma pessoa vitoriosa. Eu não tenho estudo, Jairo, Rodrigo, eu não tenho estudo. Tenho só o 3º ano. Né? Tive convite ali, antes de ser aprovado aquela nova lei ali para você assumir uma secretaria, para ir para a infraestrutura ou para o esporte. Eu não quis ir. Eu sabia as dificuldades que o secretário ia encontrar lá com as máquinas. Eu estava lá no dia a dia, de manhã, eu vou lá cedo. Então eu acredito que sou uma pessoa assim, que venci na vida sem estudo, só trabalhando. E por isso que eu sou ainda a favor de voltar na lei quando se tinha 14, 15 anos, 16 que se trabalhava, entendeu? Muito bem. Valeu, galera. Um abraço. Obrigadão. Um abraço, Até obrigado mais. a todos. Até. Soró, obrigadão, então... Agradeço a você e é isso que a gente quer, né? Conhecer um pouco mais os vereadores, conhecer um pouco mais o trabalho e vocês como pessoa. E até a próxima. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Soró.